Você que pode, abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo de número 26. Escute isso daqui. Eu quero passar para você, nessa oportunidade, algumas áreas da nossa vida. Olha aí quanta gente, que bênção, obrigado. Algumas áreas da nossa vida que Deus não interfere. Algumas áreas da nossa vida que Deus não interfere. Há pessoas aqui que já faz muito tempo que espera uma bênção nesta área da vida, achando que Deus vai interferir e trazer uma resposta, e essa bênção nunca veio e nunca virá se você não tomar uma atitude diante desta área da sua vida. Que área, pastor? Preste atenção, não saia desta live antes de concluir esse assunto, porque muitas pessoas que estão aqui precisam desta orientação. Deixa o seu like para cima, para essa live mais longe, e olha o que a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 11, verso 26. Deuteronômio 11, 26. A Bíblia diz da seguinte forma: Deuteronômio 11, 26. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. É isso mesmo. É um versículo pequeno, mas um versículo em que Deus lança sobre mim e sobre você a responsabilidade por escolher o que nós queremos de algumas áreas da nossa vida. Eis que hoje eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. Só de Deus colocar diante de mim e de você a bênção e a maldição, que são duas opções, isso prova que Ele está lançando sobre nós o direito de escolher e não Ele escolher por nós. Quando Deus criou o jardim do Éden e colocou o homem lá dentro, o aviso de Deus, o primeiro aviso de Deus para o homem foi: de tudo que tem aqui no jardim, desfrute, porém a árvore do conhecimento do bem e do mal, não toque, não coma, se possível não se aproxime, porque o dia que você tocar e comer, você certamente morrerá. Está avisado. Eu não fiz uma máquina, um robô, eu fiz um ser humano cheio de decisões, cheio do livre-arbítrio, porém, se tocar, morre. O homem pagou para ver, dando ouvido à voz de Satanás, e perdeu o jardim do Éden. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Escute, tem áreas da nossa vida que Deus não interfere. Eu vou fazer aqui o comentário, se você tiver alguma dúvida, escreva na linha do tempo. Se você tiver algum questionamento, escreva na linha do tempo, que eu quero conversar com você de uma forma bíblica. Áreas da nossa vida que Deus não interfere. Que área que Deus não interfere, pastor? Anote aí a primeira área que Deus não interfere. Deus não interfere nas nossas escolhas espirituais. É isso mesmo. Deus não interfere na nossa vida espiritual, de maneira nenhuma. Deus não interfere na minha vida espiritual, Deus não interfere na sua vida espiritual. É você que vai escolher quem você vai servir e que nível de vida espiritual você terá na face desta terra. Ninguém daqueles pelas quais estão vivos na face da terra é obrigado a servir a Deus. Não, de maneira nenhuma. Deus não interfere nas nossas escolhas espirituais. Se Deus interferisse em nossas escolhas espirituais, não existia satanista. Se Deus interferisse nas nossas escolhas espirituais, não existia pessoas na idolatria. Se Deus interferisse nas nossas escolhas espirituais, não existiria pessoas blasfemando de Deus e dizendo que Ele não existe.
Deus não interfere em nossas escolhas espirituais. Somos nós que escolhemos a quem nós queremos servir. Hoje eu estou aqui pregando na condição de pregador do Evangelho. Mas se ao findar dessa live eu me voltar para Deus e dizer: Senhor, eu não quero mais te servir, o que eu quero é servir os espíritos malignos, eu quero servir o mundo. Deus não vai mandar um anjo vir com a espada na minha garganta e dizer: volta para o Evangelho. Não, porque Ele me deu esse direito de escolher pela minha vida espiritual. Você está vivendo essa vida espiritual nesse nível que você está porque você escolheu. Deus não vai forçar você a orar, Deus não vai te forçar a jejuar, Deus não vai te forçar a ler a Bíblia, Deus não vai nos forçar a buscar Ele na madrugada. Não. Ele até mesmo usa de mecanismos, para nos despertar, falando conosco em sonho, usando pessoas, muitas das vezes permitindo circunstâncias e situações que nos colocam em situações de aperto, para nós nos despertarmos e buscarmos a Ele, mas Ele jamais vai nos obrigar a servir a Ele. Ele jamais vai nos obrigar a fazer a sua vontade. Sabe, Deus não vai me obrigar a eu jejuar, Deus não vai me obrigar a eu examinar as Escrituras, Deus não vai me obrigar a eu obedecer a Ele, Deus não vai me obrigar a eu buscar Ele na madrugada, a eu ser uma pessoa dedicada ao Evangelho. Deus não vai me obrigar a eu lutar pela minha salvação. Não, de maneira nenhuma. Isso é uma escolha pessoal, é uma escolha de cada um de nós. E aí tem muita gente que o que eles fazem? Eles lançam essa responsabilidade para Deus. De que maneira? Eu não estou servindo a Deus porque eu não senti no meu coração. O dia que Deus tocar no meu coração, eu aceito a Jesus. O dia que Deus tocar no meu coração, eu volto para o Evangelho, que um dia eu me desviei do mesmo. O dia que Deus tocar no meu coração, eu vou orar na madrugada e fazer uma campanha. O dia que Deus tocar no meu coração, eu vou ser uma pessoa grata ao ponto de devolver o 10% que pertence ao reino dele. O dia que Deus tocar, meu amigo, Deus não vai tocar no teu coração. Deus não vai tocar. Por quê? Porque isso é uma escolha pessoal. É você que tem que decidir por você. Isso é livre-arbítrio. Se Deus interferir na minha vida espiritual, Ele está invadindo a lei que Ele mesmo criou, chamado livre-arbítrio. Se Deus interferir em quem eu devo servir e em quem eu não devo servir, então Deus está sendo um Deus evasivo, que não está respeitando uma lei que Ele mesmo criou, que é a lei do direito de escolha para o ser humano. Por isso que Ele chega dizendo, aqui nessa passagem que nós lemos em Deuteronômio: eis que hoje eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, se vocês escolherem me servir. A maldição, se você escolher ficar longe de mim. Você consegue entender? É você que vai escolher a bênção e a maldição. Jesus disse assim em Apocalipse 3:20: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E se alguém não abrir? Se alguém não abrir, o que Jesus vai fazer? Ele não vai invadir. Ele não vai, ele está batendo. Mas a decisão de abrir ou de manter fechada é nossa. Se Jesus, se não existisse essa lei que o próprio Deus criou, nós seríamos como se fossem robôs, conduzido, uma marionete, conduzido por aquilo que Deus pensa, e não teríamos escolha própria. Porém, Ele nos deu o direito de escolha, e a primeira grande escolha que Deus não interfere é em servir a Ele ou não servir a Ele. Você consegue entender? Josué, a Bíblia diz claramente em Josué capítulo 24, verso 15, o povo estava vivendo uma situação medonha, uma situação terrível, e Josué se coloca no lugar alto, após a morte de Moisés, e diz para o povo assim: gente, hoje vocês têm que tomar uma decisão, não dá para deixar para depois, tem que ser hoje. Vocês vão escolher se vocês vão servir o Deus dos amorreus, o Deus dos heveus, dos jebuseus, dos ferezeus, o Deus que está além do rio Jordão, que os vossos pais serviram lá no paganismo, na idolatria. Vocês escolham, porque
Eu e a minha casa já decidimos, nós serviremos ao Senhor. E o povo então, em uma só voz, disseram: longe de nós tal coisa, longe de nós servir outros deuses, serviremos aquele que nos tirou da terra do Egito. Ou seja, escolha. Então Deus não interfere na vida espiritual de ninguém. Você conhece alguém que está caído espiritualmente? É escolha da pessoa. Ah, pastor, mas o levante foi grande, a batalha foi grande. Não existe levante ao ponto que justifica nós nos afastarmos de Deus. Ah, pastor, eu estou fraquinho na oração porque minha vida financeira está uma prova. A vida financeira não é motivo para nós escolhermos o fracasso espiritual. Pastor, eu estou assim porque a minha vida sentimental está frustrada. A vida sentimental não é motivo para nós escolhermos um fracasso espiritual. Nós vivemos a vida espiritual que nós escolhemos para nós. Eu estou vivendo a vida espiritual que eu escolhi. Você está vivendo a vida espiritual que você escolheu. E se você hoje decidir e escolher viver um renovo, viver uma glória, viver uma grandeza da parte do Senhor, nada e ninguém vai te impedir. Porque é a nossa escolha que determinará as bênçãos espirituais em nossa vida. Você conseguiu compreender? Senhor, eu ando tão desanimado da minha vida. Olha aí, ó. É uma escolha continuar desanimada ou se levantar diante dessa palavra e dizer: vou partir para cima em nome de Jesus. É uma escolha. Não é Deus que vai mudar o quadro, é uma escolha. Não, eu vou reagir, a palavra está vindo para mim. Eu sei que não é o comedor de vegetais que está falando, é Deus. Então eu vou reagir diante desse desânimo e vou partir para cima. Vou para cima porque eu sei que Deus é comigo. Aí, meu amigo, tudo se reverte. Por quê? Porque a única coisa que Deus espera de mim e de você é essa atitude. O Senhor está sentado num alto e sublime trono, esperando o quê? Atitudes certas da nossa parte. Atitudes e decisões e escolhas corretas da nossa parte. Quando nós começamos a fazer escolhas certas, a coisa começa a dar certo em nossa vida. Quando nós começamos a fazer escolhas erradas, a coisa começa a dar de marcha ré na nossa vida. É natural, é automático. Você lembra quando você fazia escolhas erradas, a situação que estava a sua vida espiritual? Hoje você escolheu ouvir a palavra, você escolheu se policiar e a cada dia melhorar na presença de Deus. Olha o resultado e o crescimento que está tendo. Por quê? Tudo é uma questão de escolha. Deus não vai interferir nisso. Você compreendeu? Vamos lá para o segundo detalhe. Deixa o seu like para cima. Vamos lá, gente. Vamos fazer essa live longe. Vamos fazer essa live chegar aos ouvidos daqueles que precisam compreender essa grandeza. Olha aqui, ó. Outra área da minha vida que Deus não interfere. Que área, pastor? Vida profissional. É isso mesmo. Vida profissional. Deus não interfere na minha vida profissional. Não adianta, Deus não interfere na minha vida profissional. Ah, eu estou orando a Deus aí para ver o que Deus vai falar comigo, né? Estou esperando a resposta dele, se eu faço a faculdade de Direito ou se eu faço a faculdade de Administração. Eu estou orando a Deus aí para me tomar uma decisão na minha vida profissional, para Deus falar comigo, se eu trabalho de dia ou se eu trabalho de noite. Eu estou orando a Deus aí buscando uma orientação, se eu me formo em medicina ou se eu tento fazer um curso de veterinária. Meu amigo, Deus não vai interferir na tua vida profissional. É você que vai escolher. Você que vai escolher a área pela qual você vai se manter aqui nessa terra. Você vai pagar suas contas, você vai suprir as necessidades daqueles que são dependentes de você. Você vai suprir as suas próprias necessidades. Tá, pastor, mas como assim? Deus não interfere? Não, de maneira nenhuma. Porém, escute isso daqui, que isso aqui é segredo de Deus para a sua vida. Deus não interfere, porém, Ele nos deu a inteligência para nós nos estudar, nos avaliar e descobrir qual é o nosso talento. Porque pelo nosso talento nós vamos sobressair na face desta terra no tocante à vida financeira. Deus não escolhe profissão para ninguém, porém
quando o ser humano descobre o talento que já veio dentro dele, dentro dela, e trabalha em cima desse talento, essa pessoa vai para as cabeças e arrebenta na face da terra. Escuta o que eu estou dizendo para você. Tem muitos médicos que o talento dele é para trabalhar de açougueiro. É isso mesmo. Tem muitos médicos que o talento dele é para ser açougueiro, mas ele se aventurou a ser médico porque simplesmente o pai e a mãe disse que ele tinha que ser médico, e aí ele foi e fez o curso de medicina, e hoje está lá trabalhando dentro de um hospital, mas o talento dele é para ser açougueiro, o talento dela é para trabalhar de açougueira. Mas por quê? Pessoas que não descobrem o talento, metem a cara em profissão que não tem nada a ver com aquilo que está impregnado na sua genética, e vai lá e só faz coisa errada e só prejudica o seu próximo. Tem muitos construtores de casa por aí, muitos que trabalham na construção civil, que o seu talento é para ser motorista. E aí que ele mete a cara lá na construção e constrói casa tudo fora do nível, tudo torta, gasta o material que a pessoa comprou com tanto sacrifício e investiu para ele construir, ele pega o dinheiro da pessoa, não constrói direito, faz um monte de coisa errada porque está fora do talento. E não foi Deus que... Não, foi Deus que abriu essa porta para mim, não foi Deus não, meu amigo. Foi você que abraçou. Você consegue entender? Por isso que as casas caem. É isso mesmo, irmão Jocado. Você consegue compreender? Tem muita gente, escute isso, muita gente trabalhando, né? Trabalhando por aí, quem sabe de açougueiro, que a sua função é ser um motorista. Tem muitas pessoas se aventurando em ser, quem sabe, um policial, que a sua vocação que Deus deu é para ser um advogado. E assim a pessoa, por ela não descobrir, não procurar descobrir o seu talento, ela não procura descobrir, ela não procura se estudar. Pastor, mas como que eu vou saber o meu talento? Você descobre o seu talento quando você faz um trabalho e aquilo dentro de você se torna um prazer e não um trabalho, um enfado, uma canseira e uma fadiga. Sabe como eu descubro o meu talento? Quando eu realizo um trabalho e passa as horas e eu não sinto esgotamento, eu não sinto cansaço. Sou advogado há 30 anos, exerço muito bem, sou bem remunerado. Olha aqui que bênção, olha que bênção. Deixa eu concluir essa leitura aqui, desse depoimento aqui, para você entender o que eu estou dizendo. Deixa eu ver aqui, olha, deixa eu ver, está passando rápido aqui a linha do tempo. Vou ver se eu acho aqui. Deixa eu ver, já vou ler aqui. Deixa eu ver quem que é aqui. A Rosimeire Maria. Sou advogada há 30 anos, exerço muito bem, sou bem remunerada, mas amo costurar. Na época não tinha faculdade de moda. Olha aí, você está entendendo? Às vezes a pessoa ganha dinheiro, tá? Ganha dinheiro, mas não tem satisfação. Quando você está dentro do seu talento, você tem satisfação. Por isso que quem trabalha dentro do seu talento não sente cansaço. Quem trabalha dentro do talento não sente esgotamento. Quem trabalha dentro do talento não sente que está sendo, sugado dentro daquilo que faz. Você entende isso? Pastor, mas como que eu vou saber? O talento nós descobrimos, eu repito, quando eu executo um trabalho e não sinto cansaço pelo mesmo. O meu talento, por exemplo, eu descobri ainda muito jovem. Logo que eu abandonei o futebol, eu descobri o meu talento. Que talento? A comunicação. Eu comecei a me avaliar. Desde pequeno eu gosto de comunicação. Desde pequeno, brincando em casa, eu pegava uma lata de óleo, né? E passava fazia um furinho, passava um fiozinho dentro daquela latinha de óleo e dava para o meu irmão segurar uma linha longe, e eu ficava ali comunicando e falando com ele naquela lata de óleo. Alguém aqui sabe, já até brincou assim. Mas aquilo ali eu levava muito a sério, imitando os radialistas, até o dia que eu descobri que isso não era uma brincadeira, isso está dentro de mim. Porque eu fico 10 horas dentro de um estúdio e eu não sinto sono e não sinto cansaço. Eu fico 10 horas falando, fazendo vinhetas dentro de um estúdio, gravando, editando vídeo, e eu não sinto fadiga. O meu talento é a comunicação. Eu pego o microfone para me pregar, eu prego 6 cultos num dia e eu não sinto-me esgotado. Eu não me sinto, sugado e drenado. Não, pelo contrário, eu tenho energia dentro de mim. O que é isso?
Eu estou dentro do meu talento, por isso eu não sinto cansaço. E a recompensa maior não é nem o dinheiro, a recompensa maior é a satisfação e o prazer, o sentimento de utilidade de estar realizando aquilo, o sentimento de utilidade de estar fazendo isso. Você consegue entender? O prazer de estar fazendo isso. Olha, cara, irmã, eu brincava de venda com minhas irmãs, e hoje tem uma loja e é vendedora. Você consegue entender? Você entende o que eu estou dizendo? Pastor, mas isso é dom? Dom é coisa do Espírito Santo. Talento nasce na nossa genética. Dom você busca em oração e jejum. Talento está dentro da gente. Você consegue entender? Mas e aí, pastor? E aí, que quando você se encontra dentro do seu talento, o prazer e a satisfação vai na frente do dinheiro. E quando você faz algo com satisfação, com prazer, com alegria, você pode ter certeza que o dinheiro vai vir de uma forma muito tranquila na sua vida. Quantas pessoas aqui, que desde pequena, né, mulheres, desde pequena, ela como diz, um tiro, né, de rapidez, limpando a casa. A mãe dizia, menina, lava essa louça. Quando a mãe virava as costas que voltava, a louça estava limpa. Minha filha, passa uma vassoura aí na casa. Quando a mãe olhava, a casa já estava brilhando. Minha filha, vai lá arear as panelas, vai lavar a louça. Ela deixava as louças brilhando. O tempo se passou e hoje, quem sabe essa pessoa trabalha, né, na área de organizar a casa, na área da faxina, com muita excelência, com muita preciosidade. Tem pessoas, por exemplo, que saem do Brasil e vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, vai para esses países mais desenvolvidos, trabalhar na área da faxina e faz a vida em cima disso. Por quê? Porque são pessoas que descobriram o seu talento, meteu a cara, partiu para cima e Deus apenas assinou embaixo a escolha que a pessoa fez. Deus não interfere em vida profissional. Como a Ana Dourado escreveu, cozinhar. Quantas pessoas que, meu Deus do céu, tem uma mão para cozinhar, que é uma bênção de Deus. Ela só tem em casa de tempero sal, não tem mais nada de tempero. Ah, mas não, só tem sal, não tem cebola, não tem alho, não tem nada de tempero verde, só tem sal. Meu Deus, ela tempera um feijão e um arroz que você diz assim, meu Deus, o que você colocou aí dentro? Mas o que é isso? A pessoa está atuando dentro do talento dele e do talento dela. E Deus não vai interferir. Eu conheço uma pessoa que tem um talento na área da culinária, né? na área de confeitaria, de bolo, de cozinha, essa coisa toda, de fazer delícias. Que, meu amigo, se você comer o que essa pessoa faz, você fica encantado, você diz, meu Deus, como que pode? E você olha a pessoa fazendo, é uma simplicidade tão grande no manuseio, que você diz, meu Deus, como que pode? E quando você come, é algo de tirar os pés do chão. Mas a pessoa, ela está lá, enterrada, como diz Itália, enterrada, trabalhando numa função totalmente fora daquilo que ela ama fazer, chega em casa todo dia cansada e esqualepada, porque está agindo fora do talento. Aí você chega e diz, vamos minha irmã, vamos para cima, pega e abraça esse lado aqui, que aqui está o teu talento. Você não percebe isso? Desde pequena você faz isso? Ah, não sei, o marido diz que não, fulano diz que não, Beltrano diz que não. A pessoa começa a embasar o seu talento em opiniões alheias. Meu amigo, se você for embasar o seu talento em opiniões alheias, você não vai chegar a lugar nenhum, porque sempre vai ter um espírito de contrariedade para te colocar para baixo. Sempre vai ter um espírito perverso usando alguém para tentar fazer você se autodescredibilizar. Isso eu te falo porque aconteceu comigo e acontece. Não, você não tem talento para comunicação, não. Imagina, você não tem talento para trabalhar em rádio, não tem talento para isso, não tem talento para aquilo. Se eu paro para ouvir essa gente, você não tem talento para ser pregador do evangelho, você grita muito, você fala muito alto, o teu português não é tão perfeito como o de muitos outros pregadores badalados. E aí, se você se embasa nessa gente, você fica patinando e não sai do lugar. Vida profissional, Deus não interfere. Ele espera que eu e você venhamos a ter a mente aberta à altura de descobrir esse talento e partir para cima, para Ele apenas assinar embaixo e nos abençoar, para Ele apenas assinar embaixo e nos dar grande vitória. Eu vou falar uma coisa aqui para você, que muita gente que quem sabe pode até ficar espantado e boquiaberta. Olha lá o meu grande amigo, pastor Giovanni Dias. Deus te abençoe, obrigado por tudo, viu pastor? Deus te abençoe, semana que vem vamos estar juntos aí na mesma fé.
Quem sabe você vai se escandalizar ou não com o que eu vou te falar aqui agora. Mas, por exemplo, você pega esses cantores que tem por aí. Você pega um cantor, um exemplo que eu vou te citar, que todo mundo conhece, Roberto Carlos. Um exemplo, Roberto Carlos. Aí você diz assim, Roberto Carlos é cantor e quem está fazendo Roberto Carlos ter dinheiro é o diabo. Meu amigo, o diabo não dá dinheiro para ninguém. O cantor sertanejo, quem dá dinheiro para o cantor sertanejo é o diabo. O diabo não dá nada para ninguém. O diabo não tem nem a chave do lugar que ele vai passar eternamente. Nada. Satanás não tem nada para dar para ninguém. Sabe aquela pessoa que você conhece, aquele cantor secular que está ganhando dinheiro? Ele descobriu o talento dele. E em cima do talento dele, embora ele não está usando para o benefício do evangelho, mas ele está usando aquele talento para ganhar dinheiro e ficar rico. Deus abençoe Isis Rodrigues. Obrigado pela semente no reino de Deus. Que o Senhor te prospere em tudo. Ele está usando o talento para ganhar dinheiro. A salvação é uma coisa individual. A escolha espiritual é individual. Porém, o talento ele está usando de uma forma inteligente e está arrebentando. Você consegue compreender? Dá para você entender o que eu estou dizendo para você? O talento que a pessoa tem, quem deu, que está na genética da pessoa, foi o próprio Deus. A pessoa precisa descobrir. Por isso que Deus não escolhe profissão para ninguém. Por quê? Porque Deus já permitiu nós nascermos com um talento na nossa genética. Deus permitiu um talento nascer na nossa genética. Então Ele não vai nos direcionar numa porta de trabalho. Eu não sei, Senhor, estou buscando a revelação de Deus, se eu trabalho de dia ou de noite. Meu amigo, você acha que Deus assentado no alto e sublime trono vai escolher para você o horário do seu trabalho? Eu não sei. Estou pedindo a Deus aí uma resposta, se ele concorda de eu trabalhar no boteco vendendo cachaça, vendendo bebida. Olha aí, olha a pergunta. Você acha que Deus vai te dizer para você, não vende bebidas, não vende porque eu não gosto, não vende porque eu não quero? Não precisa disso. É uma questão de inteligência, é uma questão de nós pararmos e avaliarmos. Não precisa de revelação para nós entendermos as nossas escolhas profissionais. Eu estou orando a Deus aí, pedindo a Deus para saber dele, né? Se eu trabalho de manhã, de tarde ou de noite, porque o trabalho da noite não dá para mim no culto. Será que Deus vai me revelar sobre isso? Meu amigo, para pensar, entende? Para pensar no que eu estou te falando. É escolha pessoal. Escolha pessoal. Vida profissional é escolha pessoal, sabe? A prova que a vida profissional é escolha pessoal é que tem gente que está no tráfico e diz que é trabalho. Tem muita gente que está no tráfico e diz que é trabalho. Tem muitas pessoas que são filiadas às facções criminosas, que lá dentro da facção eles são chamados de funcionário, de trabalhador. Não, vamos trabalhar hoje. E qual é o trabalho dele? Ir lá e assaltar. Vamos trabalhar hoje. Qual é o trabalho? Ir lá e explodir um caixa eletrônico. Por quê? Porque, meu amigo, Deus não vai interferir em vida profissional de ninguém, não. Porém, cada escolha gera uma reação. Cada escolha traz um resultado em nossa vida. E nós temos que saber identificar o nosso talento. Escuta o que eu estou te falando da parte de Deus e pega isso como a voz do teu Senhor te alertando para esse talento glorioso que tem em você desde quando você foi gerado no ventre da tua mãe. Deus abençoe, pastor Giovanni. Obrigado pela semente. Que o Senhor recompense em sua vida e no canal Povo da Fé 1000 vezes mais. Escute, Deus não vai interferir. Agora, nós temos que saber que toda escolha nossa traz um resultado. Amém? Descubra o seu talento. Para um pouco e comece a avaliar o que eu mais amo fazer. O que eu faço com prazer? O que eu faço com alegria? O que eu faço e não sinto cansaço? Qual o trabalho que eu pratico sentindo que eu sou útil na face da terra? Porque quando nós estamos dentro do nosso talento, o primeiro sentimento que vem em nós é o sentimento de utilidade. E depois o prazer de existir. E assim sucessivamente, vários outros sintomas que nós temos. Nós temos que parar e avaliar aonde está a nossa satisfação em realizar tal trabalho. Uma vez que nós encontramos, parte para cima e aperfeiçoa esse talento. Talento é uma ferramenta. Se você afiar, ela vai ficar melhor para cortar e para trabalhar. Se não afiar, não vai servir para nada. Todos os grandes pregadores começou com o talento sem ser afiado e começaram gaguejando.
trazendo uma mensaginha de 3 minutos, dizendo amém, irmãos, eu estou muito nervoso, tremendo, mas foi afiando, que hoje muitos pregam para multidões e não sentem o acanhamento. Por quê? Porque a pessoa afiou o talento. O Leandro Alves está aí, eu amo cantar louvores. Eu vou te perguntar uma coisa, Leandro. Vários vídeos teus está postado lá no na nossa página do Facebook. Eu vou te fazer uma pergunta. Quanto tempo você estudou para tocar violão? Quanto tempo você estudou para atingir altas notas musicais quando você canta? Quanto tempo de faculdade, de escola de música você precisou para ter esse talento aperfeiçoado, Leandro? Escreva aí na linha do tempo, enquanto eu molho a minha garganta aqui. Quanto tempo precisou para isso acontecer? Para esse talento se despontar? Está entendendo? Enquanto o Leandro vai escrevendo, escute o que eu vou te falar aqui na terceira área que Deus não interfere. Primeira área que Deus não interfere em nossa vida. Gente, vamos deixar esse like aí, vamos arredondar esse número de like? Vamos para cima? Vamos lá? Deixa Deus te usar. Vamos arredondar esse número de like. Você que ainda não deixou o seu like para cima, deixa aí para que nós venhamos a dobrar essa audiência aqui, quebrar esse algoritmo e vida ser alcançada. Nunca estudei, pastor. Toca e canta. Por quê? Genética. Nasceu com esse talento. Está com ele o talento. E quantos que fazem aulas e mais aulas e mais aulas de música e não aprendem a tocar sequer uma música? Quantos que fazem aulas e mais aulas de música e não aprendem a tocar nada? Não aprende a tocar nada. Olha, aprendi sozinho. Você entende? Dá para você compreender? Dá para entender essa questão dos talentos? Que Deus não escolhe profissão para ninguém. Ah, Deus escolheu, Deus falou comigo para mim atuar em tal área da nossa vida. Deus falou para mim. Deus não falou para você trabalhar em tal área, em área nenhuma. Em área nenhuma. Você escolheu e você está trabalhando nessa área. Consegue compreender? Qual é a terceira área que Deus não interfere, pastor? E essa aqui é séria, hein? Isso aqui é sério, você precisa prestar atenção. Eu ouvi isso daqui. Você precisa ouvir isso daqui. Qual é a terceira área que Deus não interfere? Deus não interfere na vida sentimental. É isso mesmo. Deus não interfere na vida sentimental. Deus não interfere na vida espiritual. Deus não interfere na vida profissional. Deus não interfere na vida sentimental. Como não, pastor? Não. Deus não interfere em vida sentimental de ninguém. Até porque quem vai dormir com a pessoa é quem escolheu, e não Deus. Deus continua sentado no alto e sublime trono. Deus não escolhe marido para ninguém. Deus não escolhe esposa para ninguém. Deus não escolhe namorado para ninguém. Deus não escolhe namorada para ninguém. E mais, Deus não revela casamento, não revela namoro e não revela nada disso. Quem sair com essa barbada de que Deus revelou está mentindo sem base bíblica. Se alguém que diz que é homem de Deus e mulher de Deus e falou para você que Deus revelou para você casar com Beltrana e não com Ciclana, está jogando 7-1 em cima de você. É conversa. Não tem base bíblica isso. Não tem fundamento na palavra de Deus. Não existe fundamento na palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, nós não encontramos fundamento em cima disso. O único homem que Deus arrumou uma mulher para ele, Deus arrumou o maior problema da face da terra. Quem foi, pastor? Adão. Deus disse para o homem: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora como que esteja diante dele todos os dias da sua vida. E foi lá e fez Eva. A primeira mancada que Adão fez, ele voltou para Deus e disse assim: Senhor, o problema foi a mulher que tu me deu. Daquele dia em diante, Deus disse: é o homem que vai escolher no seu livre-arbítrio. Pastor, mas e Isaac e Rebeca? Isaac e Rebeca, quem escolheu foi Eliezer Damasceno, não foi Deus. Foi Abraão disse: vai lá e escolhe uma mulher da nossa família. Eliezer Damasceno orou a Deus e disse: Senhor, me dá direção, me dá graça. Mas não foi Deus que escolheu,
Foi Eliezer que escolheu, não foi Deus. Deus não disse para Eliezer: é essa daqui, pega ela. Não, não está na Bíblia isso. Foi ele que escolheu e trouxe até o pai Abraão. Abraão consentiu e Isaac casou. Deus não escolhe mulher para ninguém. Deus não escolhe marido para ninguém. Você já imaginou se Deus escolhesse marido e mulher no rolo que a sociedade está vivendo hoje em dia? O tanto de gente apontando o dedo para Deus e culpando ele? Você já imaginou? Você já parou para avaliar o tanto de gente que está aí com o casamento arrebentado, que teria a autonomia de olhar para Deus e dizer: está aí, Senhor, está aí, paz a todos. Mas quem escolheu Rebeca sim foi Deus. E aonde está na Bíblia isso, que Deus escolheu Rebeca? Quem escolheu Rebeca foi Eliezer Damasceno, o servo de Abraão. Não confunda Deus com o ser humano, e ser humano com Deus. Não foi Deus que disse: Abraão, fica quietinho, tranquilo, que eu já estou mandando uma escolhida para o teu filho. Não, foi Abraão que disse: vai lá e escolhe. E ele orou a Deus dizendo: Senhor, me ajude a eu escolher uma pessoa que se encaixe para o filho do teu servo. E foi lá e escolheu Rebeca. E o que é que Deus fez? Deus apenas assinou embaixo e aprovou, porque o jugo não era desigual. Deus aprovou porque o jugo não era desigual. Se o jugo fosse desigual, Deus não ia aprovar. Deus aprovou o casamento de Isaac com Rebeca porque o jugo não era desigual. Você consegue entender? Deus, ele não escolhe marido e mulher. A única orientação que tem da parte do Senhor é para nós não nos metermos em jugo desigual. Eu já ouvi revelações de casamento e o casamento foi uma furada. Isso é o que mais tem. Isso é o que mais tem. Deixa eu ler Bíblia para você aqui, para ficar bem claro. Está aqui, ó. 2 Coríntios, olha a orientação que Deus dá através da vida sentimental. 2 Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 14. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. Gente, deixa o like, porque o assunto está importante e eu quero que você participe escrevendo na linha do tempo. Pastor, eu não concordo, então escreva aí na linha do tempo. Vamos movimentar essa linha do tempo aí, vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. Palavra de Deus, Novo Testamento. Não vos prendeis a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Qual é a orientação de Deus? Não se meta em jugo desigual. O que é se meter em jugo desigual? É a pessoa que serve a Deus no desespero, acreditando que não vai conseguir uma pessoa para completar ele e ela e fazer uma família, se mete no jugo desigual e vai caçar uma pessoa para casar no boteco, no bailão, sabe? Vai caçar uma pessoa para casar lá, sabe? Na macumba. Ah, não, pastor, ele é da macumba, ele bate tambor, mas ele é tão gente boa, é tão bonito, nossa, é um homem trabalhador. O problema é o único problema é que ele só bate tambor. Mas eu vou conseguir trazer ele para o evangelho. Olha a conversa, eu vou conseguir ganhar ele para Jesus. O Senhor confiou essa alma na minha mão, ele me mostrou que essa alma eu vou ganhar. Olha a conversa. É mais fácil ele te levar para a macumba do que você trazer ele para o evangelho, minha amiga. Deixa de conversa. Não, pastor, Deus falou comigo. O único problema que ele tem, ele não gosta do evangelho. Quando fala de evangelho, ele fecha a cara, começa a resmungar, fica brabo. Mas do demais, é um homem trabalhador, é um homem gente boa, pastor. Ixi, fui na casa dele, a família me tratou assim, ó, gente boa. Ele só não gosta que fica falando desse negócio de Bíblia. Mas para ser bem realista, pastor, tem hora que enche mesmo ficar falando só de Bíblia, né? Olha onde ele está entrando, olha onde ela está entrando. Nessa falácia das trevas, esse desespero terrível para resolver a vida sentimental, está levando ele e ela a esse pânico de se entregar a um jugo desigual. É igual aconteceu no ano de 1999, eu sempre relato esse depoimento.
porque eu vivi isso. Em 1999 eu pastoreava em Londrina, no interior do Paraná, no norte do Paraná, e de repente tinha uma moça da igreja que cantava muito, era uma bênção de Deus, era uma bênção. Eu percebi que ela já não queria mais oportunidade para cantar na hora dos louvores, não queria oportunidade. E aí um dia ela chegou com a credencial de membro na mão e disse assim: está aqui, pastor, não quero mais congregar, não quero mais cantar, não quero mais nada. Eu disse: o que foi, irmã? O que aconteceu? O que houve? Não, pastor, eu fiz uma escolha. Eu disse: o que houve? Eu preciso que o senhor ore para Deus abençoar. Eu disse: fala, minha irmã. Eu estou namorando um rapaz, tá? Ele é uma bênção. Pensa numa bênção. Pensa numa bênção. Ele mora, quem é de Londrina sabe que eu vou falar, o bairro que eu vou falar. Ele mora lá no 5 Conjunto. Quem conhece Londrina sabe. Ele mora lá no 5 Conjunto. E sabe, pastor, ele é uma bênção. Ele tem uma moto, pastor, com escapamento aberto, que quando ele está chegando em casa, umas 2 quadras, o barulho daquele escapamento assim, chega a me chacoalhar por dentro. E ele me coloca na garupa e a gente sai por aí pelas BRs, porque ele faz parte de grupos de motoqueiro, e a gente está assim. Eu disse: minha irmã, mas deixa eu te fazer uma pergunta, tá? Só me entenda a pergunta. Ele serve a Deus? Como que ele é? Não, pastor, ele não mexe com isso não. Ele não tem isso não. De vez em quando ele gosta de, sabe, daquelas, sabe, ele gosta disso, pastor. Eu falei: do quê? Disso, pastor. Ele volta e meia lá, tá fazendo umas orações de trás para frente, os negócios lá, mas pastor, o meu louvor, aleluia, o louvor que Deus me deu, vai trazer ele, porque o Senhor me ungiu e eu vou ganhar ele, e o Senhor revelou que ele é o prometido. Eu disse: irmã, não faça isso, minha filha. Você é uma bênção de Deus. Quando você louva a Deus, endemoniados são libertos. Quando você louva a Deus, pessoas que estão fracas na fé têm vontade de voltar a se firmar em Jesus. Para com essa loucura, ser uma moça nova. Deus vai te encaminhar. Deus não une pessoas, mas Deus ele faz propósitos se encontrarem. Fica na fé, que mais cedo ou mais tarde, alguém que tem o mesmo propósito que vocês irão se entender. Os teus olhos irão se agradar dele, e os olhos dele se agradar de você, porque não adianta casar com uma pessoa que os teus olhos não se agradam. As ideias irão bater. O sentido espiritual vai combinar. A humildade de um para com o outro, o desejo de estar perto de um para com o outro vai existir. Calma, moça, você é nova. Não, pastor, não. E não venha querer dar conselho, querer falar isso não, porque Deus já revelou. E se o senhor falar isso, o senhor está indo contra a revelação. Amém, minha irmã. Então tá bom. Aí o que acontece? Se foi. Passou-se aproximadamente uns 4 meses, eu estava pregando num culto de manhã na igreja. Eu vejo que entra uma jovem magra, sabe, abatida, com o cabelo cortado, o cabelo dela era comprido assim, cobria toda a parte de trás do seu corpo, e aquele cabelo comprido, o cabelo tudo tosado, isso e aquilo. Ela entrou e sentou no último banco, e eu pregando, né, e sempre olhando aquela moça no final do culto, né, que era um trabalho de libertação. Falei para os obreiros: fica na porta da igreja, porque quem sabe o diabo pode pegar a pessoa e querer sair correndo e jogar debaixo de um carro ou algo semelhante. Fica na porta da igreja. E pregando, quando acabou o culto, estava orando pelo povo. Aí aquela moça se aproximou, ficou por último, se aproximou, disse com a voz baixa, a voz cansada: pastor, o senhor lembra de mim? Eu disse: não lembro. O senhor não lembra de mim? Eu disse: não. Quem é você? De onde você participou de algum culto? Quem é você? Eu sou fulana de tal. Eu não acredito, sou. Olha o que o meu marido fez com o meu cabelo. Cortou de faquinha de serra, pastor, meu cabelo. Olha o que ele fez. Eu falei: e esse roxão no teu olho, pastor? Ele fechou a mão, me deu 3 socos tão grandes que quando eu acordei, eu estava no chão desacordado. Pastor, todo santo dia eu tomo uma surra. Todo santo dia eu sou obrigado a dormir com um olho aberto e outro fechado, porque ele vai lá e acende uma vela grande e começa a fazer umas rezas braba, pastor, e eu não sei o que fazer mais na minha vida. Pelo amor de Deus, ora, pastor, pelo meu casamento, porque Deus prometeu que ele é o escolhido, e agora o que eu vou fazer da minha vida? Eu disse: Deus não prometeu que ele é o escolhido. Você lembra que há 4 meses atrás eu te falei para você não entrar em jugo desigual, porque era laço das trevas?
Deus não ia interferir nisso, como Ele não interfere, moço. Mas, pastor, e agora o que eu vou fazer da minha vida? Eu vou me matar. Eu disse, calma, escute. Se você quer, se você sonha com a felicidade sentimental, você vai ter que orar o dobro do que você orava e esperar pela misericórdia de Deus para ver o que Ele vai fazer, porque você se precipitou na tua escolha e Deus não vai interferir nisso. Deus pode trabalhar diante agora do preço que você vai pagar em oração e jejum, fazendo com que esse homem se converta, com que esse homem se volte para Deus, com isso aqui, mas Ele não vai, tá? Não vai. Ele não vai interferir nisso. Sim, consegue entender? Como o pastor Leonardo disse, revelação não era do céu, mas ela saiu toda revoltada comigo, revoltada. Não, o senhor está indo contra, o senhor está batendo contra a revelação de Deus, porque o senhor não acredita na grandeza que Deus escolhe, isso aqui. Saiu revoltada. Como quem sabe pode ter gente aqui revoltado em cima do que eu estou dizendo, que Deus não interfere em vida sentimental. Aí quem sabe muitos podem se revoltar, porque você já está pendendo para uma escolha errada, achando que Deus está aprovando isso. Deus não vai aprovar um julgo desigual na sua vida. Deus não vai aprovar um casamento de um homem que serve a Deus com uma mulher ímpia. Deus não vai aprovar o namoro de uma mulher que serve a Deus com um rapaz ímpio. Ah, pastor, mas ele não bebe, não fuma, não tem vício nenhum. Não ter vício não significa que a pessoa é boa. Tem muita gente boa que não tem vício. Tem bandido que não tem vício. Tem bandido que não fuma, não bebe, sabe? Tem bandido que não fuma, não bebe, não usa droga, não fala palavrão, mas é bandido. Você consegue entender? Então, não se embasa a vida sentimental nesses tipos de comportamento para buscar uma aprovação de Deus quando não existe. Consegue compreender? Ah, pastor, mas ele só toma uma cervejinha só toma uma... O que você quer com isso, minha amiga? O que você quer com isso, meu amigo? Você está vivendo na presença de Deus. Aonde você quer se meter na vida sentimental para se afundar? Pastor, e agora? E se já é casado? Se já é casado, dobra a sua oração para Deus salvar. Dobra o seu jejum para Deus fazer a obra. Tem mulheres aqui, eu não vou citar nome não, mas eu conheço mulheres aqui que o marido estava afundado na bebida, que o marido estava desviado do evangelho, perdido. E o que ela fez? Optou, eu vou orar, vou jejuar, vou para a campanha, vou para a busca. E o marido está uma bênção, está servindo a Deus, está na presença do Senhor e está aqui conosco na linha do tempo. Ela está e ele está. Eu estou citando exemplos sem citar nome, mas estão aqui. Você consegue entender? Simplesmente ela disse, não, eu não aceito esse tipo de casamento, eu não aceito, eu quero meu marido transformado. Dobrou a oração, dobrou o jejum, dobrou a busca na presença de Deus, e o marido está aí, uma bênção, o casal abençoado, a família abençoada. Mas se você entrar num jugo desigual, você vai ter que pagar o preço dobrado, porque Deus não escolhe marido para ninguém, Deus não escolhe mulher para ninguém, Deus não escolhe homem para ninguém. Olha aí o que o Leandro acabou de escrever. Leandro é realista. Sou eu, irmãos. Pronto, já falou abertamente. Sou eu, irmãos. Quem era o Leandro? Todo dia bebendo. Todo dia bebendo. Já que ele se identificou e se apresentou, todo dia bebendo. A Gilda a esposa chegou, entrou em contato e disse assim, pastor, o que eu faço? Me dá uma palavra de orientação. O que eu faço? Eu não aguento mais. O homem bebe todo santo dia. O que eu faço? Eu disse, irmã, a irmã tem que dobrar a oração, dobrar o jejum e pegar firme. Vamos caminhar junto, que nós estamos aqui para te ajudar. Estamos aqui para te ajudar. Somos a igreja. Vamos caminhar. Ela entrou no jejum, oração, jejum do Éden, jejum C5, e jejum de Esther, e jejum. Olha o que aconteceu, está o Leandro aí, ó, firme na presença de Deus, sensível ao Espírito Santo. Por quê, pastor? Uma vez que você já está dentro da situação, o que resta é oração, jejum e perseverança. Mas se você não entrou na situação, não entre em julgo desigual, que você vai sofrer muito. Não entre em julgo desigual, porque o diabo vai detonar a tua vida espiritual, vai acabar com o teu prazer em viver, e tua vida vai virar um tormento. Não entre em julgo desigual.
Não se embasa nesses falsários que entregam a revelação em nome de Deus, prometendo casamento. Tem igrejas por aí, meu amigo, que é só casamento arranjado. Olha, Gilda, verdade, Deus honrou a fé, é isso, está abençoada a família. Tem igrejas por aí que é só casamento arranjado, só casamento arranjado. Ninguém casa lá, ninguém namora lá, se antes não ir consultar um pastor que é um guru casamenteiro. Aí chega diante do guru casamenteiro, ele senta na cadeira e começa a rodar a cadeira para lá e para cá. Me conta um pouco mais. Sei. Aí ele embasa, começa a avaliar. Ele já tem na mente dele quem é os rapazes que ele quer encaminhar para as moças, e as moças que ele quer encaminhar para os rapazes. Ele olha e diz: não é de Deus. Não senti no coração que é de Deus. Não senti. Eu orei a Deus, eu não senti no coração. Não é de Deus. E aí, o rapaz serve a Deus e ela serve a Deus. Os dois se amam, os dois se enxergam como pessoas belas, os dois trabalham, os dois têm propósito, mas o guru disse que não. Então a pessoa embasou no guru. Outros, ela olha para ele e diz: esse rapaz eu não acho ele bonito, não quero ter família com ele, não quero dividir uma espiritualidade com ele, não quero nada, é apenas o meu irmão na fé. Aí o guru espiritual: Deus me mostrou na madrugada, depois de 3 horas e 45 minutos de oração, eu via você colocando a aliança no dedo dele e você colocando no dedo dela. Eu vou fazer o casamento de vocês. E caem eles nesse conto do vigário, nesse 171. E aí, que não vai muito tempo, olha o divórcio acontecendo, olha o adultério acontecendo dentro da igreja, olha ele casado com a jovem, mas crescendo os olhos nas outras menininhas, olha ela casada, mas, sabe, cascavelando e se exibindo para outros homens. Mas por que disso? Porque se envolveu num arranjo das trevas. Não foi Deus que direcionou aquilo, não foi Deus que mandou fazer aquilo, mas a pessoa sempre está lá embasada. Meu amigo, você quer uma direção de Deus na sua vida sentimental? Hoje eu sofro por conselho de líder para casar com julgo desigual. Olha aí, que essa casa, mas o líder está falando isso porque é um primo dele, todo torto, né? Todo torto, mas é primo dele, então está arranjando um casamento com o primo. A família da moça, quem sabe, tem um trocado, né? A família da moça tem um trocado e está lá, sabe, envolvendo a pessoa nessa confusão toda, quando na realidade não tem nada de Deus. Pastor, misericórdia, não fala assim. Você está vivendo essa realidade, nós estamos vivendo essa realidade, não tem como fugir disso, e Deus está nos alertando dentro da sua palavra. Eu não li um gibi aqui, eu li palavra de Deus. Para quê, pastor? Deus está nos dando essa palavra para nós nos atentarmos que tem área que Ele não vai interferir. Depois que você fez a escolha, só resta pagar um preço pela escolha. Depois que fizermos a escolha, só resta pagar o preço pela mesma. Você entende? Eu vou ligar para a missionária, Deus usa ela para trazer a confirmação. Meu amigo, não entra nisso. Evangelho não é isso. Jesus Cristo não ensinou isso. Você não vai ver os apóstolos de Jesus direcionando casamento para ninguém. Você não vai ver a igreja primitiva direcionando, dando orientação e conselho: casa com Beltrano. Ele falou: não, a única orientação que tem para a vida sentimental é: não entre em julgo desigual. Não entre em julgo desigual. Por quê? Porque depois que você entrar, você vai ter que pagar um preço dobrado. Não entre em julgo desigual. O discernimento parte de nós. Eu tenho que discernir. Eu não preciso de um guru para discernir por mim, porque não é o guru que vai dormir com a pessoa, sou eu. Revela aí, pastor, se é ela ou não é ela. Mas eu não acho essa mulher bonita. Eu não acho ela bonita. Como que eu vou ficar na fiúza de uma revelação de outra pessoa? Como diz a Rosimeire Maria, olha o julgo desigual que Sansão se meteu. Mas por que Sansão se meteu no julgo desigual? Porque Dalila era bonita, que Dalila agradava os seus olhos. Mas Dalila servia a Dagon, e Sansão servia ao Deus de Israel. O conselho do pai e da mãe dizendo: filho, não entra no julgo desigual não. Não serviu.
Ainda não casei, não pretendo casar. Não, tem que casar. Casar e constituir família. Casamento é uma bênção. Casamento é uma bênção. Quem diz para você assim, não casa mesmo não, casamento é se enforcar, isso e aquilo. Quem está falando isso está falando pela boca do diabo. É alguém que não foi curado sentimentalmente e está te dando um conselho desanimador. Casamento é bênção, mas é bênção quando nós fazemos a escolha certa. Casamento é bênção, mas quando nós buscamos uma pessoa que está vivendo no mesmo jugo que eu e você. Pastor, o que é jugo desigual? Jugo desigual não está simplesmente no que está fora. Jugo desigual está nas ideias. O jugo desigual está nas ideias. Jugo desigual está nas ideias. Se a pessoa não pensa como você, não está indo na tua mesma direção, o que você quer construir uma história com uma pessoa assim? Se a pessoa não pensa como você, ela não está indo no mesmo rumo que você. O teu desejo é eternidade com Jesus. E a pessoa? O desejo da pessoa é festa. Festa com os amigos, bebida, final de semana, som alto dentro de casa, pagode, funk dentro de casa. O que você quer com uma situação dessa? Você entende? O teu negócio é viver em família. É um passeio? É em família. Vamos sair à noite para fazer um lanche? É em família. Estamos reunidos no domingo? É em família. Aí você está na presença de Deus, aí acha uma pessoa. Vamos fazer um lanche? Não. Hoje eu não vou fazer lanche com você, porque eu vou com os meus amigos. Eu vou com as minhas amigas. Semana que vem nós vamos juntos, tá bom? O que você quer com isso? Você não está percebendo que isso aí não tem nada a ver com aquilo que você quer no tocante à família? Isso não tem nada a ver contigo. Olha, vamos fazer uma comida em casa aqui. Não quero outra coisa. Eu quero os enlatados, os embutidos. Meu amigo, isso não vai dar certo. Não vai dar certo. E aí depois não adianta culpar Deus. Como diz a Cabimar, música de macumba, mesmo se dizendo crente. O ex-marido, olha a situação. Olha a situação. E tem muito assim, se você não parar para avaliar. Por isso que existe o período do namoro. O que é o período do namoro? Para você conhecer antes de você abraçar o jugo. Que jugo? Ou jugo igual ou desigual. Você consegue entender? Consegue compreender essa grandeza? Dá para você entender o que eu estou dizendo? Pastor, o senhor tem muitas perguntas vindo aqui que fogem um pouco do contexto do que eu estou falando, mas eu vou trazer uma live aqui para vocês falando sobre isso, sobre quem é divorciado se pode casar de volta, sobre tudo isso. Eu vou trazer uma live explicando para você. Eu vou trazer, pode ter certeza que eu vou trazer uma live orientando você biblicamente a respeito disso. Mas hoje eu quero passar sobre o jugo desigual, que Deus não interfere em casamento, Deus não interfere em namoro. Não, somos nós que escolhemos. Conseguiu compreender? Conseguiu entender? Se você está aí, escute isso. Se você está envolvido com uma pessoa antes de casar, porque alguém te entregou uma revelação, se liga. Você pode amar a pessoa, gostar dela, a pessoa pode gostar de você. Amém. Não quero entrar em detalhes, mas Deus não joga a conversa fora, tá? Deus não joga a conversa fora. Cuidado com o jugo desigual. Você está namorando uma moça que você quer a oração no monte e ela só quer novela e seriado do Netflix. Você está namorando com um rapaz que você quer jejum e o cidadão só quer churrasquinho na casa dos amigos. Você está namorando com um rapaz que na casa, com uma moça que na casa dos teus pais, tua mãe é uma mulher, sabe, higiênica, casa brilhando, organizadíssima. Você vai na casa dela, chega a te dar ânsia de vômito de entrar no quarto dela. O que você quer com isso? Você está entendendo? Você consegue entender? Você está namorando um rapaz que, sabe, ele diz que é crente, mas a primeira vez que você foi na casa dele, olha ele gritando com a mãe, xingando a mãe de cada nome, batendo de frente com o pai. Você acha que um rapaz que xinga a mãe, um rapaz que xinga o pai, vai te respeitar como esposa? Você acha? Você consegue entender?
Para pensar no que eu estou te falando. Entenda, pastor, mas na Bíblia não tem namoro. Preste bem atenção no que eu estou te dizendo. A questão de namoro, o namoro bíblico, é quando você fecha um compromisso com a pessoa, mas esse compromisso ainda não é marital, ainda não é de matrimônio, de relação sexual. Deus abençoe meu amigo Eric Ribeiro. Um abraço, guerreirão. Vamos estar junto numa live também, hein? Vamos estar junto. O Eric Ribeiro é bênção de Deus. O namoro não é esse namoro de hoje em dia que você conhece, que você vê que a garotada, a moçada vai para a cama no primeiro dia, vive nos motéis da vida. Isso não é namoro, isso é fornicação. Namoro é o período em que você está conhecendo a família da pessoa, e a família da pessoa está te conhecendo, e você está conhecendo os gostos dela, os gostos dele, sem relação sexual, sem toque, sem conjectura. Isso é namoro. Hoje em dia praticamente não existe mais namoro, existe fornicação, que a pessoa se conhece aqui e já vão para a cama, já vão para os detalhes finais. Você consegue compreender? Mas biblicamente falando, o namoro, a Bíblia chama de noivado, né? Por quê? Porque é um pacto, uma aliança, um respeito tão grande que não há esse espaço para carnalidade. Conseguiu compreender? Deu para você entender? O namoro é o último passo antes do casamento. Não dá para conhecer e casar, tem que ter um espaço para se conhecer, e esse se conhecer é para se ver se está entrando num jugo desigual ou num jugo igual. E nós precisamos tomar consciência disso. Deus não escolhe marido para ninguém, e nem mulher para ninguém. Pelo contrário, você vai cair nessas barbadas que tem por aí. Entregadores de revelação de mentira, contadores de fofoca, os gurus, né, sentados na cadeira giratória, entregando revelação. O Senhor tocou no meu coração que ela não é a tua. Não, mas o Senhor tocou no meu coração que ele não é teu. Quem é o meu então? Fica tranquilo que o Senhor vai me mostrar. Aí dali a pouco o guru apresenta um carnal da família dele, da parentela dele, do grupinho dele, né? Do grupinho dele, para casar com a moça, e quando pensa que não, está vivendo um casamento frustrado. Escuta o que eu estou te falando aqui. Escute. Está sim dentro das igrejas de casamento arranjado e derrotado. Está lotado dentro das denominações de casamento arranjado e frustrado. Casais que no pátio da igreja entra no carro e volta para casa quebrando pau. Você está entendendo? Casais que entram, né? Que entram no carro já quebrando pau. Deixa eu ver uma pergunta que foi feita aqui, nós já vamos encerrar porque o horário está indo embora. Pastor, quando Deus fala para não separar, se a mulher, o homem é incrédulo, para não separar, Deus não tem prazer no divórcio, tá? Só para iniciar, e depois eu vou trazer uma live falando sobre isso. Mas Deus não tem prazer no divórcio, Deus não tem prazer na destruição de uma família. Independente de qualquer coisa, Deus não tem prazer no divórcio. Ainda que foi um casamento que o crente casou com um macumbeiro, Deus não tem prazer nesse divórcio. O divórcio não agrada a Deus. Por quê? Porque todo divórcio machuca, todo divórcio gera sofrimento, e Deus não tem prazer em sofrimento. Todo divórcio gera desconforto, todo divórcio gera um clima de inimizade, e Deus não tem prazer nisso. Mas em outra live nós vamos estar falando sobre esse detalhe. Compreendido? As áreas que Deus não interfere em nossa vida. Compreendido? Obrigado, Lucas. Obrigado. Vamos chegar lá a 50 mil inscritos em nome de Jesus. Vou finalizar com uma oração. Primeira área que Deus interfere, espiritual. Você serve a quem você quiser. Se hoje você falar, não quero Deus, quero os espíritos da macumba, Deus não vai interferir. É você que escolhe a tua vida espiritual. Obrigado, pastor Giovanni. Imagina, estamos aprendendo aí com vocês, viu? Estamos juntos. Outra área que Deus interfere, vida profissional. Você escolhe aonde você quer trabalhar. Porém, procura descobrir o seu talento, porque no seu talento você vai arrebentar. No seu talento você não vai trabalhar mais nem um dia. Quem descobre o talento para de trabalhar. Quem descobre o talento passa a se divertir naquilo que faz. É um divertimento, é uma terapia. Uma terapia. Procure descobrir o seu talento.
Deus não escolhe profissão para ninguém. E terceiro, Deus não interfere em vida sentimental. É você que vai escolher. Ore a Deus, busque a Deus. Diga: Senhor, me dá direção, me dá discernimento. Não deixa eu ser seduzido pelos olhos. Não deixa o meu coração falar mais alto do que a tua vontade. Não. Que eu venha agir pelo lado racional. Pelo lado racional. Não é uma aventura, é por uma vida inteira. Então me dê direção. Não é que o Senhor vai escolher para mim, não. Só me dê direção. Não deixa eu ser enganado pelo diabo. E pronto. Aí você vai começar, Deus vai abrir teus olhos espirituais, o teu lado do discernimento, e você vai olhar e vai dizer: é muito bonito, mas não preenche o requisito de Deus na minha vida. Muito bem estruturado financeiramente, mas não preenche o requisito espiritual da minha vida. Olha, muito educado, mas educação não é tudo que precisa em um relacionamento. E assim Deus vai te dando direção, até o dia em que os propósitos irão se encontrar e coisas grandes acontecerão. Eu tenho um exemplo aqui, eu não queria nem citar, mas eu sei que ele vai entender. Pastor Giovanni é um grande exemplo do que eu estou falando. Um grande exemplo do que eu estou falando. Alguns anos atrás, antes dele começar a namorar, noivar com a missionária Keren e casar, Pastor Giovanni ia entrar numa barca furada, num jugo das trevas desigual, de um jeito que ia ser só sofrimento. E vocês podem ter certeza que hoje o Brasil e o mundo não teriam o pastor Giovanni Dias e nem o canal Povo da Fé abençoando as nações da terra. Por quê? Porque ele iria entrar, meu amigo, como diz o ditado, abraçar um Luiz Cacheiro, abraçar um porco espinho, que só o sangue de Jesus. Essa é a realidade. E não ia ter canal Povo da Fé, não ia ter esse homem de Deus que vocês veem por aí trabalhando em prol do semelhante, do próximo, pregando o evangelho. Não ia ter. Mas ele, através do discernimento e busca isso, aquilo, encontrou uma mulher de Deus que pensa igual a ele, e estão aí, crescendo dia após dia, e vão crescer muito, porque o homem precisa de uma mulher que pensa igual a ele. Se o homem encontrar uma mulher que pensa igual a ele, não tem quem segure esse homem. Não tem quem segure esse homem. Você está entendendo? Por isso que eu digo: ninguém vai me segurar, porque eu encontrei uma mulher que pensa igual eu. Ninguém vai me parar, ninguém vai me segurar. Não tem macumba, não tem demônio, não tem inveja, não tem nada. Ninguém nos para, porque eu encontrei alguém que pensa igual. Você está entendendo? Essa é a grande realidade. Muitos casam com pão como se fosse a vida, né? E aí se arrebenta. Essa é a realidade. Eu vou encerrar por aqui. No decorrer dessa semana vamos estar trazendo mensagens para você. MCJ, eu sou do Ministério Milagres Extraordinários, tá? Ministério Milagres Extraordinários. Estamos aí agora nesse dia 4 de abril. 4 de abril, vamos completar aí 25 anos pregando o Evangelho. Dia 4 de abril, 4/4, vai fazer 25 anos que estamos pregando o Evangelho. Tá bom? Deus abençoe a todos. Abra a sua mão. Interessante esse provérbio, né? Interessante. Atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Eu vou mais além, hein? Eu vou um pouquinho mais além. Ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. Porque se deixar atrás, aí muitas delas podem até se sentir constrangida, se sentir menosprezada, né? Então, do lado de um grande homem tem uma grande mulher. Vamos andar lado a lado e vai ser bênção de Deus. Abra a sua mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a mais perfeita paz, tanto hoje, amanhã e eternamente, em um nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha dar direção espiritual, que o Senhor venha dar direção sentimental, que o Senhor venha dar direção profissional em nossa vida, em um nome de Jesus, e que possamos a cada dia frutificar e florescer na face da terra, em nome de Jesus. E você que crê, você que recebe, diga amém. E eu concordo, em nome de Jesus. Glória a Deus.